Oi, gente! Estamos de volta com mais uma edição especial do Bate-Pop EE aqui na SBPC. E o meu convidado é o professor Fernando Mesadri. Ele é pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças e coordena o projeto de inteligência esportiva aqui na UFPR. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Professor, para começar a nossa conversa, eu queria que você nos contextualizasse, contasse o que é o projeto de inteligência esportiva, o que vocês desenvolvem, quais são as pesquisas, eventualmente, que saem de lá. Bom, o projeto Inteligência Esportiva está completando 10 anos esse ano, né? Ele já virou, além de um projeto, ele virou um instituto formal dentro da Universidade Federal do Paraná. Nós temos, portanto, toda uma estrutura que envolve o nosso instituto. Nós envolvemos avaliações de políticas públicas e de gestão do esporte como um todo. Nós criamos nesse período, nesses 10 anos, né, o maior banco de dados de informações do esporte brasileiro. Nós temos hoje um sistema informacional que possui mais de 4 milhões de dados sobre o esporte no país. Esses dados como um todo, né, ele se reflete ao desenvolvimento do esporte em geral, aos programas do governo federal do Bolsa Atleta, dos jogos escolares, né, do financiamento esportivo do país. Então, por exemplo, nós temos todos os dados do financiamento do esporte brasileiro desde 2002. Cada prefeitura, cada estado, cada confederação, o governo federal, cada comitê. Então nós temos todas essas informações recebidas e temos também, né, mais recentemente um dos nossos projetos. Nós temos aproximadamente 10 projetos. Esses projetos, o atual que nós estamos desenvolvendo, né, nós chamamos de GEM, que é Gestão do Esporte nos Estados e Municípios. Nós temos um convênio com os estados e já chegamos em coletas de dados e informações a mais de 2.200 municípios do país, de 18 estados. Né? É um volume muito grande de informações, tentando mapear o que ocorre, né, nos municípios com o esporte, seja no âmbito, né, da governança do esporte nos municípios, seja no âmbito da infraestrutura esportiva, quantidade de quadras, campos, ginásios, ciclovias, tudo que envolve qualquer prática esportiva, seja no âmbito dos projetos esportivos e da atividade física de modo geral, que passa por modalidades como atletismo, mas a gente passa pelo balé, parkour, enfim, ter todas as possíveis alternativas do movimento corporal das modalidades esportivas, né? Então esse sistema e esse levantamento de dados nunca tinha ocorrido no país de uma forma tão perene como nós estamos fazendo atualmente. Então nós temos assim esse grande projeto, né? Nosso instituto hoje ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelas pesquisas desenvolvidas. Vou aproveitar essa contextualização que você trouxe para perguntar sobre os dois eventos gigantes do esporte que a gente teve aqui no Brasil. Não faz tanto tempo assim, né? A Copa do Mundo e a Olimpíada. Tem como ter uma noção do impacto, do legado que essas duas competições deixaram no esporte brasileiro? Melhorou de lá para cá ou ainda falta muita coisa? O esporte no país, né? O futebol, ele sempre foi, né, estabelecido com a nossa cultura, né, está muito próximo o futebol da nossa cultura, do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, né? Então o esporte para nós brasileiros está muito próximo ao futebol. Nós estamos vivendo agora, né, a Copa do Mundo feminina, né? O Brasil está tentando trazer para o país a próxima Copa do Mundo feminino. Né? Então, isso é bastante positivo, né? É óbvio que quando você traz mega eventos como a Copa do Mundo e como as Olimpíadas, há sempre questões sociais que são levantadas, né, como um todo, né? Por que trazer uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, se a gente tem problemas sociais, né? Eu acho que isso é algo que é importante ter vindo para o país, como também estar debatendo em parceria e debatendo de uma forma muito clara e transparente as questões sociais que o país passa, né? Mas se melhorou, né? Eu acho que o esporte naquele momento estava na agenda do governo, né? Embora ele entrou como um momento, como um mega evento, mas o mais importante do que o mega evento, o esporte entra, né, na agenda
do poder público brasileiro, seja a Copa do Mundo nos estados e municípios, ou seja, as Olimpíadas mais concentradas no Rio de Janeiro, né, houve um momento, uma mobilização nacional, né, tanto dos nossos governantes quanto da nossa população para melhor fazer o esporte. Obviamente que isso se refletiu posteriormente, né, no fim do Ministério do Esporte, né, no governo anterior, né, que agora se retoma, né? Nós estamos vivendo um momento bastante importante do retorno do Ministério do Esporte, né, e pensando também em outras ações e ampliação do esporte no país. Agora, se a gente pensar em países que têm o tamanho que o Brasil tem, ali os Estados Unidos, China, esses países são sempre potências olímpicas, são países que produzem muitos talentos, e o Brasil também, imagino que pelo tamanho, pela quantidade de pessoas, de talentos disponíveis, consiga um resultado parecido se investir. No trabalho diário ali, o que vocês podem trabalhar para fazer com que essa produção de talentos seja uma coisa constante, uma coisa contínua? A produção de talento ela é uma consequência de uma política pública elaborada, né, consolidada no país. Mais do que o talento esportivo, que é super importante, nós temos que pensar na formação de uma sociedade, né, por uma cultura esportiva, né, que a nossa população pratique o esporte, seja criança, seja adolescente, seja mulher, né, seja os idosos, os homens, enfim, que a nossa sociedade pratique esporte. O talento esportivo ele vai surgir naturalmente a partir do momento que a sociedade brasileira esteja praticando e desenvolvendo o esporte como um todo. E isso vai se efetivar a partir do momento que o esporte efetivamente estiver no âmbito escolar, né, tiver políticas perenes, né, no decorrer dos anos para a formação de uma sociedade voltada assim ao esporte, à atividade física. Eu acho que esse é o elemento mais importante. Eu sempre falo que a questão dos talentos esportivos, eles vão ocorrer, né? Mas o mais importante para nós é ter uma sociedade, né, mais igualitária, que todos tenham a oportunidade dessa prática esportiva, né? Porque o talento esportivo ele vai se desenvolver, vai ser grandes atletas, mas se a criança, o adolescente não consegue chegar na prática, chegar no treinamento, chegar no âmbito dessas ações, né, nós ainda não estaremos completando todo o conjunto, todo o ciclo da política para o desenvolvimento do esporte para a nossa sociedade. E no trato diário ali com o pessoal, você percebe alguma importância de uma relação com um ídolo? Né? Por exemplo, alguém que curte muito basquete e aí lembra de um grande atleta brasileiro ou eventualmente do exterior, mesmo para os outros esportes. Você percebe essa relação de como ter um ídolo é importante? Não, sem dúvida nenhuma. O ídolo ele é fundamental, né? Que a gente chama de espelho, né? Para a gente se espelhar em alguém, mas eu acho que precisamos ter bons exemplos, né? Ídolos como, enfim, Ayrton Senna no automobilismo, mas foi um grande ícone, o Pelé, né? O Alex aqui no Paraná para nós, né? O Sicupira aqui no Paraná, enfim, foram ícones do esporte brasileiro. Isso é fundamental, que isso tenha, que auxilia na construção, né, dessa juventude e no desenvolvimento do esporte, né? Mas só o ídolo não resolve. Se nós não tivermos políticas públicas, e eu insisto um pouco nisso, né, só para que todos tenham uma ideia, em torno de 70% a 80% dos municípios do país, desses 2.200 municípios que nós já coletamos os dados, não tem política pública constituída. Ou seja, é um dado muito significativo, né? Os municípios pequenos, médios, acabam desenvolvendo ações esportivas, mas sem um conjunto de políticas organizadas e definidas. Recentemente, a questão de um mês atrás, o governo federal, né, o presidente Lula, sancionou a nova Lei Geral de Esporte. Essa Lei Geral de Esporte, né, prevê, né, novos conceitos de esporte, mas muito mais do que isso, prevê efetivamente ter o esporte no âmbito educacional, enquanto formação como um todo. Juntando a questão dos nossos ídolos com a gestão de políticas bem estabelecidas, eu tenho certeza que o esporte brasileiro vai avançar. Avançar não só nas medalhas, mas avançar num país que pratica esporte para todo o conjunto da nossa população. E aí, pensando nessa relação com a parte científica, onde que a ciência pode ajudar nessa implementação das políticas
E quais são as possibilidades que o esporte pode se alimentar dessas pesquisas? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos, né? Eu sempre falo nessas expectativas, né? A educação tem o INEP, a economia tem o IPEA, né? Meio ambiente tem o INEP, o INPE. E o esporte não tem dados concretos e consolidados para balizar a política pública, né? Aonde entra a ciência nessa relação? A ciência entra, as pesquisas entram, né? Na construções de metodologias específicas, ter dados específicos que a gente possa qualificar e melhorar ainda mais as nossas ações, né? E auxiliar os municípios que estão lá na ponta a melhorar o seu desenvolvimento na política para atender melhor a sua população, a sua sociedade. Professor, agradeço bastante a sua participação aqui na Agência Escola e lembrando que daqui a pouquinho também tem uma mesa com a participação do professor Fernando Mesadri. Suas considerações finais, professor. Eu que agradeço, Gabriel, aqui por essa entrevista. Na sequência, teremos agora às 15 horas, teremos um bate-papo, vamos falar assim, com o Alex, que foi jogador do Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras, Seleção Brasileira. A Maria Tereza, que é jogadora da Seleção Brasileira, mas ela fez educação física, terminou recentemente seu doutorado, ou seja, tem um vínculo tanto acadêmico quanto profissional no seu dia a dia, e é uma mulher, né, que é fundamental para o nosso desenvolvimento esportivo. Eu sempre brinco, né, sempre falo, né, a importância da mulher no contexto esportivo brasileiro, ela é fundamental. Obrigado, professor. Termina aqui, então, mais uma edição especial do Bate-Pop AE aqui na SBPC, diretamente do Centro Politécnico.